O Oriente Médio continua a ser palco de uma das crises mais complexas e duradouras da atualidade. 1 ano e 3 meses depois do início da guerra entre Israel e Hamas, o conflito segue ativo e em expansão. Agora, a possibilidade de um acordo por um cessar-fogo voltou a circular na região, mas ainda sob muita desconfiança. Reportagem de Bruna Milan. Inicialmente restrito a um embate entre Hamas e o governo de Israel, o conflito agora envolve uma ampla gama de atores regionais. No final do último ano, o Hezbollah, grupo armado baseado no Líbano, também foi diretamente impactado. É importante destacar que, embora o Hezbollah esteja localizado no território libanês, ele não representa oficialmente o Líbano. Mas, mesmo assim, a população do sul do país tem sofrido as consequências das ações militares. Paralelamente, a escalada de tensões entre Israel e Irã também marcou o início deste ano, consolidando o conflito como algo muito maior do que as suas origens iniciais. Hoje, podemos afirmar que a guerra assumiu proporções regionais. Essa expansão do conflito é um reflexo da profunda desconfiança mútua entre os atores envolvidos. Qualquer tentativa de cessar fogo enfrenta grandes obstáculos porque, mesmo quando há acordos temporários, ataques pontuais costumam ocorrer durante os períodos de trégua, minando a confiança necessária para negociações mais substanciais. Além disso, o Oriente Médio é uma região marcada por décadas de instabilidade política. A recente queda do regime Assad na Síria, por exemplo, gerou mais dúvidas do que certezas, já que o grupo que assumiu o poder ainda não demonstrou se será capaz de promover estabilidade ou se representa uma nova forma de radicalismo. Essa combinação de fatores torna improvável que vejamos um desfecho pacífico para o conflito em curto ou médio prazo. O que mais se espera é um esgotamento gradual das partes envolvidas, mas até isso ainda parece distante. Nos últimos meses, os Estados Unidos, sob a liderança do presidente Joe Biden e do secretário de Estado Antony Blinken, têm se empenhado em negociar cessar-fogos na região. A gente vê eles tentando o máximo possível logo antes deles conseguirem, ou logo antes deles saírem do cargo, porque o Donald Trump toma posse dia 20 de janeiro. Logo antes disso acontecer, eles estão fazendo o máximo de esforços possíveis para acabar com esse conflito. Porque é lógico, o Biden não quer ser conhecido como o presidente estadunidense que deixou um conflito inteiro acontecer no Oriente Médio, milhares e milhares de pessoas morrerem e ele parece que não fez nada, parece que nada aconteceu. Então, é muito mais nesse sentido que eles estão tentando dar ali uma reforçada para ver se algo acontece. Colocar também o Egito nesse meio, porque o Egito faz fronteira com a Palestina, especificamente com a faixa de Gaza. Então, há esse esforço. Ainda assim, essas negociações enfrentam um obstáculo central: a falta de confiança entre as partes. Mesmo com os acordos de cessar-fogo temporários, é comum que grupos utilizem essas pausas para se rearmarem ou planejarem novos ataques, o que cria um ciclo interminável de violência. Nesse cenário, a eficiência de qualquer cessar-fogo duradouro é altamente questionável. Com a posse de Donald Trump prevista para o próximo dia 20 de janeiro, uma nova abordagem deve ser implementada. Durante seu governo anterior, Trump mostrou uma política exterior centrada nos interesses internos dos Estados Unidos. Ele priorizou questões econômicas e reduziu o envolvimento americano em conflitos internacionais, exceto em situações que envolvessem aliados estratégicos como Israel. O mesmo deve ocorrer agora. Apesar de Trump provavelmente reduzir os gastos dos Estados Unidos em relação a conflitos externos, o apoio a Israel, o maior aliado americano no Oriente Médio, continuará firme. E isso significa que os Estados Unidos devem manter investimentos na segurança israelense, mas podem adotar uma postura mais contida em relação a outros aspectos da região. Essa mudança pode criar tensões, especialmente com países e grupos que esperam maior envolvimento americano na busca por soluções diplomáticas. A influência do Hezbollah e possíveis quebras de cessar-fogo. Uma questão chave para o futuro próximo é a relação entre os diferentes grupos armados que atuam na região, como o Hezbollah, Hamas e os Houthis no Iêmen. Esses grupos, alinhados ao governo iraniano, têm uma forte conexão estratégica e ideológica. Isso significa que, caso Israel ou outro ator ataque um desses grupos, há uma grande possibilidade de resposta unificada de todos os aliados.
Essa dinâmica de ataques e contra-ataques cria uma espiral de violência que torna quase impossível a manutenção de cessar-fogos, mesmo quando há esforços diplomáticos para isso. Essa sucessão de ações militares é justamente o que mina qualquer esperança de estabilidade a curto prazo. Além disso, a presença de tantos interesses sobrepostos, religiosos, territoriais e políticos, dificulta ainda mais a resolução do conflito. O Oriente Médio continuará sendo uma região marcada pela instabilidade, pela fragmentação política e por ciclos de violência. Embora os esforços internacionais para promover a paz sejam constantes, a falta de confiança e a dinâmica geopolítica complexa tornam qualquer solução definitiva um desafio monumental. O mais provável é que a região permaneça em um estado de tensão contínua, com pequenos períodos de pausa seguidos por novos confrontos. Enquanto isso, a população local segue sofrendo as consequências, tanto econômicas quanto humanitárias, de um conflito que parece não ter fim.